Santo é teu nome, Senhor. Som. Cumprimento a todos na paz do Senhor, amém? Amém. Vamos fazer a oração? Glória a Deus. Vamos orar? Senhor Jesus, Vai abençoando, Deus de papai. amor, Deus de paz, Senhor, nós precisamos ouvir a sua voz. É verdade, Deus. Tu sabes, ó Deus, que assim, meu Pai, como um ser humano somos e precisamos nos alimentar todos os dias, porque senão o nosso físico, a nossa carne Pai, nos alimenta com a tua palavra. Assim também nós precisamos nos alimentar todos os dias da sua palavra, da Usa tua a tua serva, verdade, meu Pai, com do teu autoridade, amor, Senhor. com a tua igreja. Então nós pedimos que o Senhor venha falar conosco, venha falar aquilo que nós precisamos, não aquilo que imaginamos que vamos ouvir, não aquilo que desejamos ouvir, mas que o Senhor fale aquilo que a nossa alma precisa ouvir, aquilo que vai nos fortalecer, aquilo que vai mudar a nossa maneira de ver as coisas. Que o Senhor sonde o meu coração, sonde o coração da minha irmã, sonde o coração, Senhor, do meu irmão, e que em nome de Jesus a palavra vá e faça com que Deus produza os frutos que ela tem que produzir, que na terra seca, do coração seco, habite as águas do Espírito Santo, que transborde, meu Deus, a vida daquele que está cheio, em nome de Jesus, que o ferido seja curado da alma, do físico, meu Pai, que as pessoas sejam transformadas, que famílias problemáticas sejam abençoadas através desta palavra, porque nós precisamos de Ti, nós necessitamos do Teu amor, Pai, e tudo aquilo que tentar impedir a Tua palavra de entrar no coração do meu irmão, uma preocupação, maus pensamentos, ansiedades, medos, nós lançamos por terra, nós expulsamos em nome de Jesus, pelo poder de Deus, e declaramos a vitória. Em nome de Jesus, fala conosco. Glória a Deus. Amém. Amém. Glória a Deus. Aleluia. Os irmãos podem se assentar em nome de Jesus, amém? Amém. Vamos abrir as nossas Bíblias em Esdras, capítulo 7. Esdras 7. Glórias a Deus. Esdras 7. Aleluia. Você pode achar em Crônicas. Primeira e segunda Crônicas, se você achar no Antigo Testamento, aí vem Esdras. Todos acharam? Amém? Esdras capítulo 7. Amém? Louvado seja Deus. A última mensagem que eu trouxe na igreja, no domingo, foi Esdras capítulo 1. Nós falamos sobre Esdras 1. Hoje nós vamos continuar o mesmo assunto, os propósitos de Deus. Só que nós falamos na pregação anterior, eu estive ministrando, em Esdras 1, sobre os propósitos de Deus, olhando pelo ângulo da vida do rei Ciro, ou Ataxerxes, que é a mesma pessoa. Hoje nós vamos falar no capítulo 7, olhando pelo ângulo de Esdras, pela vida de Esdras. Porque nesse capítulo, ou melhor, nesses livros, Esdras, Neemias e alguns, Daniel também, uma parte do livro de Daniel, basicamente é quase na mesma época, né? São épocas, são anos, épocas, é a mesma época, né? Alguns anos aí. E nessa época nós temos grandes pessoas assim, de grandes testemunhos que se converteram, como o rei Ciro, que é o rei da Babilônia, o Ataxerxes é a mesma pessoa. Temos também Neemias, que foi quem Deus usou para reconstruir os muros. Temos Esdras,
Temos Daniel, que também na mesma época, todos passam pela mesma época. Esses livros, todos estão falando da mesma história, só que de ângulos diferentes. Então nós falamos sobre os propósitos de Deus olhando pela visão de Ciro, sobre o rei que se converteu. Agora nós vamos olhar pelo ângulo de Esdras, os propósitos que Deus tinha na vida dele. Amém? Amém. Vamos ler? Eu vou ler os versículos. Versículo 1 do capítulo 7. Passadas estas coisas no reinado de Artaxerxes. Artaxerxes provavelmente é um título, tá? O nome é Ciro, rei da Pérsia. Esdras, filho de Seraías, filho de Asaías, filho de Ilquias. Aí você pula aqui para o 5. Filho de Bizua, filho de Finéias, filho de Eleazar, filho de Arão, o sumo sacerdote. Este Esdras subiu para a Babilônia. Ele era escriba versado na lei de Moisés, dada pelo Senhor, Deus de Israel, e segundo a boa mão do Senhor, seu Deus, que estava sobre ele. O rei lhe concedeu tudo quanto lhe pedira. Aí você pode pegar aqui o versículo 11. E esta é a cópia da carta que o rei Artaxerxes deu ao sacerdote Esdras, o escriba das palavras, dos mandamentos e dos estatutos do Senhor de Israel. Artaxerxes, rei dos reis, ao sacerdote Esdras, escriba da lei do Deus do céu, paz perfeita. Por mim se decreta que no meu reino todo aquele que do povo de Israel e dos sacerdotes e levitas que quiserem ir contigo a Jerusalém, vá. Porquanto és mandado da parte do rei e dos seus 7 conselheiros para fazer inquirição a respeito de Judá e de Jerusalém, segundo a lei do teu Deus, a qual está na tua mão. Amém? Amém. 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 Esdras, você vê aqui que do versículo 1 ao versículo 5, a palavra deixa claro, na verdade foi feita assim, questão de escrever toda a genealogia de Esdras, para que todos soubessem que ele era da descendência de Arão. Ele não era uma pessoa, qualquer pessoa. Ele foi escolhido por Deus para conhecer a lei do Senhor e para ministrar no templo de Deus, para falar do amor de Deus às pessoas, para fazer sacrifícios pelos pecados do povo. Mas Esdras se encontrava na Babilônia, antiga Babilônia. E na Babilônia, ele não era ninguém. Na Babilônia não havia um templo para ele adorar e ministrar sobre a vida das pessoas. Ele estava na Babilônia. Essa história, na verdade, começa, como nós falamos na outra vez que eu preguei, em Esdras 1, começa muitos anos anterior aqui a esse capítulo, onde Nabucodonosor, rei da Babilônia, não Ciro, ele invade Israel e toma a Israel, Judá, todo o país de Israel para si, porque Deus assim permitiu, porque o povo já não mais servia a Deus. Aqui, passados anos depois, Esdras, que também foi levado para a Babilônia, teve parte da sua vida ali em Babilônia, cresceu ali também, se desenvolveu como ser humano, como um homem ali, mas ali ele não teve, envelheceu ali, mas ele não teve oportunidade ali de poder ministrar a palavra de Deus. Na Babilônia ele não era ninguém, ele não era filho de Arão, descendente de Arão, ele não era considerado pelas pessoas de Babilônia, agora com o reinado de Ciro, ele não era considerado um homem de Deus. Ao contrário, as pessoas daquele país adoravam outros deuses, adoravam imagens, eram pessoas pagãs. Aquelas pessoas não gostavam de Esdras, não gostavam do povo de Deus, porque na época de Ciro, o povo que entrou escravo já não era mais escravo.
Ciro foi um homem que abriu o coração para Deus e se converteu. Nós falamos sobre o convertimento dele na última mensagem que eu preguei. E quando ele se converteu, o povo já não era mais então escravo. Abriu-se muitas oportunidades para o povo. E o povo que outrora era escravo, agora era um povo próspero. Era um povo rico. Existem outras passagens, nós não vamos ler, né? Tá lá no capítulo 1 também, que deixa claro que o povo era rico, era próspero. Que quando o povo veio novamente para Jerusalém, né, para Israel, boa parte do povo tinha riqueza. Alguns não tinham, sim. É certo que Neemias, na época de Neemias, né, uma outra pessoa que andou do lado de Esdras. Neemias e Esdras eram companheiros, ambos foram enviados. Servos de Deus estavam na Babilônia e foram enviados. Neemias foi enviado para estar à frente pelo mesmo rei, Ciro. Ciro disse: Neemias, você é responsável por edificar o muro da cidade de Jerusalém, de Israel, que está destruída. Esdras, você é responsável por edificar o templo e ensinar a lei de Deus para as pessoas. Aleluia. Neemias era um homem próspero. No livro de Neemias você pode ler sobre isso. Ele ajudou financeiramente muitas pessoas. Ele era o copeiro do rei. Esdras, o qual nós vamos falar agora, também era muito próspero. Porque ali ele trabalhou, ali ele se esforçou, eles tiveram a oportunidade de crescer. Mas, assim, como servo de Deus, ele não era ninguém. Como ministro do Evangelho, como um pastor, vamos assim dizer, ele não era ninguém em Babilônia. Ele era desconhecido pelas pessoas. As pessoas desprezavam esse tipo de pessoa, servos de Deus, porque ali eles adoravam imagens. Mas ele era conhecido pelo rei. Aleluia. O rei conhecia Esdras. O rei sabia do testemunho de Esdras. Nós vamos ler um versículo até, que o rei fala, vamos ler mais para frente. O rei fala que, vamos ler agora, versículo 10. Porque Esdras tinha disposto o coração para buscar a lei do Senhor, para cumprir, para ensinar em Israel os seus estatutos e os seus juízos. O rei sabia que Esdras buscava a Deus, buscava conhecer a vontade do Senhor. Não era um homem só de palavras, ele tinha testemunho, ele cumpria a palavra. Por isso ele enviou ele a ensinar. Ele era conhecido pelo rei, mas desprezado por toda aquela sociedade. Talvez você seja desconhecido pelas pessoas. Nós não somos famosos, né? Aliás, a maioria das vezes, por conhecermos o Evangelho, somos desprezados. Somos considerados os quadrados, os nadas, os estranhos. Não somos ninguém. Talvez você não seja ninguém para sua família. Talvez você seja desconhecido da sua família. Te conheçam no nome, sabem onde você mora, da onde você veio, mas desconhecem quem é você. Seu coração não se importam com a sua vida. Muitas vezes somos desconhecidos pelo mundo. Somos pequenos, mas para Deus você não é pequeno. Aleluia. O rei conhece você. Glória a Deus. Sabe, Esdras não se importava se ele não tinha um tempo para poder ministrar a palavra de Deus ali em Babilônia, antes dele chegar a Jerusalém. Mas ele podia ministrar ao rei. Ele era companheiro do rei Ciro. Ele tinha a companhia do rei. E olha, eu vou dizer uma coisa para você. Você pode ter tudo na vida. Você pode ser conhecido por muitos amigos. Você pode ser famoso no grupinho que você anda. Você pode ter um certo nome aonde você trabalha. Mas se nós não formos conhecidos por Deus como servos fiéis, se Ele não olhar para nós e disser: olha, eis aí meu filho amado, aleluia, nós não somos nada. Glória a Deus, aleluia. Outra coisa, Esdras não era honrado pelas pessoas, ele era desonrado. As pessoas não lhe davam o lugar que ele merecia.
Que lugar ele merecia? Ele merecia confiança para poder levar a palavra de Deus às pessoas. Aleluia. Muitas vezes nós somos desonrados, mas o rei honrava. Glória a O Deus. rei colocava ele dentro do palácio, querendo os seus ou não, gostando do povo ou não, colocava ele dentro do palácio, lhe dava do melhor, lhe fazia próspero até Aleluia. financeiramente, e lhe enviou, e lhe honrou, e lhe exaltava. Ele não estava no meio dos pequenos, ele estava no meio do grande rei conhecido, o grande rei da Babilônia. Aleluia. Porque o Senhor dele era o rei dos reis, era Deus. Muitas vezes não somos honrados pelas pessoas, mas se você colocar sua vida diante de Deus, Deus honra você. Aleluia. Deus honra você no seu serviço, onde ninguém pode te honrar, aonde às vezes ninguém pode te colocar, onde você precisa chegar, onde você precisa até financeiramente ganhar mais para sua família parar de passar necessidade. Talvez a sua família não te honre, não te ouça, não te dê valor, passam problemas, muitas vezes quase chegam à loucura, problemas até psicológicos, mas não ouvem você. Mas Deus diz para você: eu honro você. Glória a Deus. Eu estou disposto, se você abrir o coração, a colocar você no melhor lugar, no lugar de honra, no lugar onde as pessoas olharão e verão que a paz está com você, a alegria está com você, a felicidade que o mundo não tem mora no seu coração. Aleluia. Deus está disposto a honrar você. O mundo não te conhece, mas Deus te conhece. O mundo não te honra, mas Deus está disposto a honrar você nessa noite. Aleluia, Deus. Aleluia. E você pode ver aqui no versículo 12, a partir do versículo 12, o rei manda uma carta. O rei manda uma carta. Deus diz ao coração do rei convertido que ele precisava enviar uma pessoa, como já foi dito, como eu já disse, para ministrar a palavra ao povo que estava voltando para Israel, o povo que já não era mais escravo. E ele precisava de alguém que edificasse o templo. Não podia ser o companheiro de Esdras, Neemias. Neemias não tinha essa capacidade, ele não era sacerdote, era apenas um copeiro, ele tinha capacidade de edificar um muro, mas Deus queria que alguém edificasse a vida espiritual do povo. Aleluia. O templo físico, colocasse o templo, ou melhor, reconstruísse como ele era, e somente Esdras saberia, porque ele era o sacerdote, ele conhecia o templo como ele era antigamente. E também tinha que ser edificado um novo templo, que é a alma das pessoas. As pessoas, como templo de Deus, precisavam ser restauradas. Aleluia. Porque estavam saindo de um cativeiro, de uma servidão, e agora estavam abatidas, entristecidas. Mas você vê que o segundo ponto que a gente vê nessa mensagem é que Deus exalta o humilde, Aleluia. mas Deus abate o soberbo. Glória a Deus. Pega essa passagem aí, pastor, lê para a gente, pastor, Mateus capítulo 23, versículo 12. Pastor, lê em voz alta para nós. Mateus capítulo 23, 12. versículo 12. E o que a si mesmo se exaltar será humilhado, e o que a si mesmo se humilhar será exaltado. Aleluia. Amém? Louvado seja Deus. Vou falar amém de novo. Pastor vai repetir para nós, repete, pastor. Amém. Quando ele repetir, irmãos, diga amém com confiança. Não diga apenas qualquer amém. A palavra de Deus, quando é ministrada, ela tem poder. Então você vai dizer amém como quem toma posse para a sua vida. Porque essa palavra não é em vão. Nenhuma palavra pregada é em vão. Aleluia. Pastor, repete para nós. Evangelho segundo Mateus capítulo 23, verso 12. E o que a si mesmo se exaltar será humilhado, e o que a si mesmo se humilhar será exaltado. Amém? Amém. Toma posse para a sua vida. Glória a Deus. Você vê que Deus exaltou o humilde. Deus exaltou aquele que não se exaltava. Deus exaltou aquele que abaixava a cabeça para um povo pagão,
Deus exalta. Glória a Deus. Às vezes você se sente pequeno, mas Deus te diz que você não é pequeno. Glória a Deus. Ele exalta o pequeno. Ele pode transformar a situação do nada para o tudo. Aleluia. Deus escolheu aquele homem. Deus enviou aquele homem que não era ninguém. Ele exaltou. E todo o povo soube que o rei Ciro enviara Esdras para uma grande missão. Escrevera uma carta dizendo que aquele homem meditava na palavra, era um servo de Deus fiel, tinha bom testemunho e era o único em toda a Babilônia que poderia fazer esse serviço. Ele foi exaltado. Glória a Deus. Talvez você não tenha ninguém que te defenda, mas Deus defende você. Aleluia. Talvez você não tenha nessa noite ninguém que possa te ajudar, ninguém que possa estender as mãos para você e tirar você dos seus problemas. Ninguém conhece as suas ansiedades, ninguém sabe o que passa no seu coração. Ninguém conhece a minha vida, no pessoal, não conheço a sua. Mas eu sei de alguém que pode exaltar você. Eu sei de alguém que pode tirar você do nada e fazer um tudo na sua vida. Aleluia. Esse é Deus. Glória a Deus. Aleluia. É que Esdras foi enviado por um propósito. Ninguém nasce por nascer, por acaso. Talvez uma criança foi concebida numa situação que não era do agrado de Deus, numa união que não começou correta. Mas a partir do momento que aquela criança foi gerada ali no ventre daquela mulher, Deus toma aquela criança para si e diz: eu tenho um propósito na sua vida. Aleluia. Mesmo que seus pais erraram, eu tenho um propósito na sua vida e tenho um propósito na deles. Glória a Deus. Ninguém é gerado em vão. Deus tem propósitos. Deus tem, em outras palavras, objetivos para você. Obrigado, Senhor. Glória a Deus. E não é um, são vários. O Espírito Santo me mostrou 3 objetivos principais. Primeiro, na vida espiritual. Deus tem um objetivo na sua vida espiritual. Em outras palavras, Deus tem dons para você. Glória a Deus. Deus quer dar para você uma capacidade que ninguém que está lá no mundo, que não busca Deus, tem. Uma capacidade de ir além. Glória Existem na Bíblia dons diferentes. Eu não sei o que Deus quer fazer na sua vida, que dom Ele tem para você, ou qual Ele te deu. Só que uma coisa é verdade: quando Deus tem um propósito na sua vida espiritual, irmãos, e você primeiro não sabe qual é, o que fazer? Pergunte a Deus. Você que não sabe o que Deus quer que você faça aqui na casa do Senhor, ou mesmo lá fora, onde você estiver, você não sabe quais os propósitos espirituais, o que Deus quer de você, como Ele quer te usar. Ore ao Senhor. E você vai perceber que aquilo que for para você, tem pessoas que fazem essa pergunta aqui para si, mas Deus manda dizer para você que faz essa pergunta. Aquilo que for para você, você vai sentir uma inclinação. Você vai sentir uma certa facilidade de fazer aquilo. Mas saiba de uma coisa: dom não quer dizer capacidade. Você pode ter a facilidade, mas não ter ainda a capacidade. Quando Deus nos dá um dom, você tem a facilidade, mas ele precisa ser desenvolvido. Glória a Deus. O problema é o desenvolvimento. Não é um problema, mas algumas pessoas querem voltar atrás. Algumas pessoas, quando precisam desenvolver o dom, se esforçar para aprender, é isso que Deus quer dizer? Elas não têm coragem de ir. Elas não têm coragem de querer aprender. Aí você vai desenvolver aquilo que Deus tem na sua vida espiritual. Deus também tem propósitos na sua vida particular, vamos dizer. Antes de nós falarmos da vida pessoal, vamos falar da vida profissional. Na vida profissional é a mesma coisa. Olha, Deus não tem riquezas para todo mundo, viu? Os propósitos de Deus não é riqueza no sentido de você
ser podre de rico. Deus não tem, né? Não tem uma carteira cheia para todo mundo, 10 milhões na carteira todo mês, irmãos. As pessoas sonham com isso, né? Cristão abençoado, né? 10 mil por mês. Nossa, esse é de Deus, hein? Não, irmãos, não é não. Deus tem para alguns, mas também Deus sabe para quem dá. Quando Deus dá uma coisa dessa para uma pessoa, nós não precisamos ter inveja dos propósitos de Deus para ele. Porque essa pessoa, você pode ter certeza que de tudo que ela ganha, ela usufrui muito pouco. Ela sabe administrar na obra de Deus. Aleluia, Deus. Não vou contar para você exemplos, mas eu vi um testemunho esses dias de um homem assim. Que ele é da igreja adventista, né? Adventista tem algumas costumes diferentes, mas são pessoas que pregam o evangelho, são de Deus, nos consideram também. Mas ele contava o testemunho, ele é presidente, ele é um dono de uma das maiores redes lá em São Paulo, de plano médico. E ele contou, ele estava na televisão dando testemunho dele, mas, irmãos, você visto tudo que esse homem financia e faz pela obra, e pessoas que pedem ajuda numa miséria tremenda, e esse homem levanta. Aí eu entendi porque ele tem tudo aquilo. Glória a Deus. Mas eu vou dizer para você, Deus também tem propósito para você no pouco. Aleluia, Deus. Mas o seu pouco, Deus fará ser para você muito. Aleluia. Nada falta. E sabe por que às vezes a gente tem pouco? Às vezes é porque nem sempre Deus conhece o coração de cada um. Deus sabe se a gente vai permanecer firme no muito ou não. Mas também, às vezes, você permaneceria firme. Mas quem pregaria para o mais pobre? Quem moraria mais perto dessa pessoa, irmão? Eu e você. Que não somos miseráveis, mas moramos num bairro simples. Quem pregaria para os simples, irmãos? Aquele homem que ganha bem, que pode financiar muitas obras de Deus, ele vai poder sair da casa dele e vir aqui para ser assaltado, roubado e morto? Não vai poder. Deus quer contar com você. Ele faz a obra de uma maneira e você faz da outra. Glória a Deus. Deus tem propósitos na vida financeira. Mas um segredo, e um conselho que Deus te dá nessa noite: não fique sentado esperando. Lute pelo que Deus tem para você. Você tem o dom para administração? Você tem o dom para a área de segurança? Você tem o dom para alguma área? Não fica sentado esperando. Lembro-me de uma reportagem muito antiga de uma senhora, se não me engano, de 70 e poucos anos, que estava se formando em medicina. Irmãos, logo Deus podia levar ela, mas estava se formando e animada para começar a trabalhar. Quando Deus tem propósitos, nós precisamos correr atrás dos propósitos. Aleluia. Agora, uma outra área que Deus tem propósito, escute bem nessa área. Uma coisa que eu estava ouvindo esses dias no programa, e é uma realidade. Na vida pessoal, vamos falar da vida amorosa. O Espírito Santo me tocou muito para falar sobre isso. Deus tem propósito na vida amorosa. Só que uma coisa eu vou dizer para você, talvez seja um choque para você, mais jovem, que está procurando alguém para se casar. Não existe alma gêmea, viu? Somos contos de fada. Não existe alma gêmea. Se eu quebrei o seu sonho de fada, não tem jeito. A realidade é essa. Não existe alma gêmeas. Nunca vai existir. As pessoas são diferentes. Sabe o que acontece com muitos propósitos de Deus na vida de um casal? Sabe que muitos namoros não funcionam? Sabe por que uma pessoa namora com umas trocentas pessoas e não consegue se realizar com ninguém? Sabe por que a pessoa casa milhões de vezes e não consegue realizar com ninguém? Porque as pessoas pensam assim, ó: se ele me realiza 100%, ele é para mim, eu sou para ele. O dia que ele pensa diferente, que a mente não bate, ele não muda, e eu também não mudo, nós não somos mais um para o outro, porque eu vou pensar, passar nervoso. Isso não é verdade, irmãos. Não existe alma gêmea. Como Jesus te amou? Te dou um exemplo. Amor é sacrifício. Como Jesus te amou? Jesus olhou para você, como você o agradava muito, você fazia sempre tudo que Deus quer,
você, olha a paixão da minha vida, e fez uma aliança com você, porque você é uma bênção. Não, Ele te ama, não vê seus defeitos, só vê suas qualidades e ainda te exalta nas suas qualidades. Tem paciência com os seus defeitos. Se você muda ou se você não muda, Ele ainda continua te amando. É assim. Mas é lógico, você não precisa casar com o bruto. Que misericórdia. Não dá, não tem jeito. Ou com aquela irmã que é uma benção, mas olha, você e ela é como 880, não funciona. Quando Deus tem um propósito, Ele mostra para você que existe uma combinação. Você ora para Deus, existe uma combinação, e Ele diz para você, é esse, é essa. Só que as dificuldades vão vir. Quando elas vão vir, duas coisas você aprende. Duas. Preste bem atenção. Duas coisas. Duas. Vocês podem ter opiniões diferentes, e a opinião dele e a sua são bíblicas. Mas ele não quer mudar e não quer fazer do seu jeito, nem você do jeito dele. Então você respeita. O que ele faz é bíblico, você também. Maneiras de pensar diferentes, biblicamente. Não se mexe nisso. Mas quando ela pensa diferente de mim e ela está errada, eu falo uma vez. E no amor sacrificial, se ela não mudar, se ele não mudar, eu pensarei, ela ou ele tem tantas qualidades maiores do que essa, que eu a amo acima desse defeito. Aleluia! Como Jesus pensa de você cada vez que você Aleluia! Por isso que pessoas não conseguem se casar, tem trocentas namoradas ou namorados. Chega, já viu gente que fica 3, 4 anos noivando, quando vai casar, fica um choro. Precisa dos propósitos de Deus. Aleluia. Se Deus tem propósito numa pessoa, irmão, você vai até o final. Exemplo é uma Margarida. Deus tinha propósito, mas o marido dela deixava ela vir para a igreja. O marido dela não espancava, não batia, não fazia nada disso. O marido dela permitia que ela vinha para a igreja. O esposo dela não espancava, não chegava com o olho roxo, vai morrer. Não. Não é nenhum desses casos que ela falava assim, ó, preciso me separar. Ele podia ter um problema de bebida, mas era um bom pai, cuidou dos filhos. Aleluia. Deixava de ter maravilhosas qualidades como marido. Nunca vi ele entrar aqui e fazer vexame, passar vergonha. Ao contrário, sempre tinha, quando encontrava na rua, ele tinha um bom sorriso. Aleluia, Deus. Tá aí. Esperou a vida inteira. O esposo dela se converteu quando estava quase Deus levando ele, quase à beira da morte. E só tem coisas boas por conta do marido. Aleluia, aleluia, Deus. Amor é sacrificial. Glória a Deus. Agora, uma outra coisa que nós vemos aqui nessa palavra é que muitas pessoas elas fogem do chamado, do propósito de Deus. Sabe o que as pessoas fogem? Duas coisas também. As pessoas têm medo de viver a vontade de Deus, medo de fazer o que Esdras fez. Deus chamou ele. Deus disse: você vai. Ele era pequeno lá na Babilônia. Ele não tinha autoridade sobre várias pessoas. Ele tinha uma baita obra nas mãos. Ele não era o sumo sacerdote da época, em outras palavras. Ele não era o pastor presidente, vamos dizer assim. Ele era um dos pastores, ele era um dos sacerdotes. Mas Deus disse: é você que vai estar na frente. Ele abraçou a causa e disse: eis-me aqui. Aleluia. Quando Deus tem um propósito na sua vida, e Deus diz: o propósito primeiro é que você sirva a Deus. O primeiro propósito, irmãos, acima de todos esses, deixar o pecado e servir a Jesus. Aleluia. O segundo são todos esses que você viu aqui, outros. Mas as pessoas às vezes fogem e não fazem como Esdras diz: eis-me aqui, por 2 motivos. Às vezes ela acha que é muito simples e muito pouco, muito pequeno que Deus tem falado. Sabia? Isso é muito pouco, Jesus. Isso é muito simplesinho. Eu não tenho o que fulano tem. Eu não sou o que fulano é. É muito pouco. Despreza o chamado do Senhor. Mas vou dizer uma coisa para você.
você. Em Mateus capítulo 7, não precisa abrir, a partir do versículo 21 em diante, Deus fala ali que muitos no dia, quando se encontrarem com Deus, vão olhar para Deus e vão dizer: mas Jesus, olha, eu peguei o seu nome, eu expulsei demônios, eu era um homem, uma mulher cheia do Espírito Santo. E Deus vai olhar para ele: eu não te conheço, da onde que você é? Mas Deus pode olhar para aquela pessoa que vai na igreja e dizer: eu te conheço, eu vi as suas obras, seu testemunho. Aleluia. Chamar ele para entrar. Como pode ser o contrário? O que estava à frente ser chamado porque honrou o chamado de Deus. Serviu a Deus como deveria. E aquela que varria, aquela que limpava, fez reclamando. Não é o cargo, não é o que Deus te chamou, não é no pouco ou no muito. É se você vive de coração. Aleluia. É se você se entrega à vontade de Deus. Glória a Deus. Porque no simples, na coisa simples que Deus te deu para fazer, você pode fazer muito. Aleluia. E aquele que tem grandes oportunidades matar a fé de muitas pessoas com seu mau testemunho. Como eu já vi isso. Eu já vi missionário pregar na frente de uma igreja, e quando ele falar de Jesus, muitas pessoas são batizadas no Espírito Santo, uma bênção. Logo depois ele é pego, porque ele era solteiro. E aí não teve como, Deus fez aparecer, ninguém quis aparecer, ninguém ficava funcionando a vida dele. Mas um dia ele saiu para um lugar que não devia sair, com uma das irmãs da igreja, e o carro dele furou o pneu no meio da estrada. E o pastor teve que ir lá buscar ele. E outras pessoas da igreja foram também, porque a menina era da igreja. Tudo que ele fazia de errado apareceu, meu irmão. Todo o clubinho que ele tinha de fãzinhas dentro da igreja, que já tinha estado com ele, apareceu. E tudo que ele tinha desabou. Deus foi lá e puxou o tapete dele. Mas na mesma igreja, eu já falei isso uns 300 vezes, né? Eu vou falar de novo. Na mesma igreja tinha uma senhorinha, não gosto de falar dela, gosto muito dela, que varria a igreja. E há uns tempos atrás, como é a igreja da bisavó da Esther, a gente foi lá fazer uma visita uns tempos atrás. Aquela senhora que varria a igreja, limpar a igreja, estava lá. O grande missionário não estava. Mas eu também encontrei um grande pastor que assumiu a igreja também, porque o outro foi tirar, e está lá firme, ninguém tira aquele homem de lá. E ele é honrado. Glória a Deus. Nunca ache que Deus faz pouco, que Deus te dá pouco. Nunca ache que você não é ninguém. Nunca ache que você não consegue. Nunca ache que você não tem exemplo de vida para dar para as pessoas. Que você, se abrir a boca, você não é ninguém. Quem é você? Você é ungido do Senhor. Você é capacitado por Deus. Deus te ama e você tem valor. Glória a Deus. Mas uma outra coisa que faz as pessoas não quererem os propósitos, o chamado de Deus, é que ela achar que é muito difícil. Ao contrário, é difícil demais. Vamos ler um versículo aqui? 2 Coríntios 3, 5. Meu esposo lê pra gente? 2 Coríntios capítulo 3, versículo 5. Não que possamos reivindicar qualquer coisa com base em nossos próprios méritos, mas a nossa capacidade vem de Deus. Aleluia. A nossa capacidade vem de Deus. Esdras não tinha como edificar o templo. O rei falou assim para ele: olha o que o rei disse: eu vou tirar dos meus tesouros pessoais ouro e prata para você levar. Não só eu, o que diz o capítulo aqui, mas os meus 7 conselheiros, ou seja, os mais ricos da Babilônia, vão dar ouro e prata do seu próprio tesouro. Além disso, eu já falei para o povo todo da Babilônia, que sentir no coração, não é obrigado, mas que sentir no coração, que dê para vocês materialmente, e eu me agradarei daquele que der. Aleluia. Que dê para vocês levarem. Terceiro, se não bastar, ele diz aqui nessa carta, você pode ler em casa, se não bastar, qualquer coisa que você vê dentro do reino, que seja
faltar não vai. Além disso, eu mando uma carta. E na carta ele dizia, quando eles chegarem aí em Jerusalém, eu quero que o governador que está aí, mandado por mim, para governar Jerusalém, Israel, que ele dê para Neemias toda a providência material, de comer e beber, para Neemias, para Esdras, de comer e beber o que ele precisar, para que não passem fome. E outra coisa, não cobre imposto de ninguém. Ninguém vai colocar jugo sobre o meu povo. Ninguém vai colocar jugo pesado sobre os meus escolhidos, disse o rei, porque Esdras é meu escolhido, e os que estão com ele também são. Ele não vai pagar imposto, ele não vai pagar nada para ninguém, porque o jugo já foi tirado. Ele não é mais escravo e não paga mais imposto. Quando Deus envia, ele capacita. O impossível Deus faz. Aleluia. Como diz ali em Isaías 9:4, nós não vamos abrir, mas diz ali que Jesus Cristo veio, fala sobre o Messias, e ele já tirou de sobre os seus todo o jugo pesado, todo o jugo, todos os problemas, todas as doenças, todos os medos, todos os fracassos financeiros, na família, no casamento, toda a opressão espiritual, toda a perturbação mental, Deus já tirou, Deus já curou, Deus já transformou. O jugo foi tirado por Jesus Cristo na cruz. Você não precisa mais sofrer. Você pode aceitar esse propósito que Jesus fez por você, propósito de te fazer feliz, propósito de fazer mais que vencedor. Glória a Deus. Esse é o maior propósito de Deus para você. Nós precisamos fazer o que Esdras fez. Ele se dispôs a viver a vontade de Deus. Ele se dispôs. E Deus fez ele vencer o impossível. Era impossível reconstruir aquele templo para ele. Mas se o rei estava do lado dele, o rei honrou. Se Deus está do seu lado, o Rei dos Reis e Senhor dos Senhores está do seu lado, Jesus está com você, Ele vai com você. O Espírito Santo te capacita dando dons. O Pai te abençoa desde os céus. Você não está só. Você tem que levantar a cabeça e seguir. Amém? Para nós terminarmos, irmãos, vamos terminar aqui em João capítulo 3, versículo 8. Você não está sozinho. Glória a Deus. João 3:8. O vento sopra onde quer. Ouves a sua voz, mas você não sabe de onde ele vem, nem para onde ele vai. Assim é todo aquele que é nascido do Espírito. Aleluia. A última coisa que Deus quer que te diga, que eu também preciso ouvir: os propósitos de Deus mudam. Deus nunca te deixa num propósito só a vida inteira. Tem propósitos na vida de uma pessoa, seja qual área for, Deus fala ao seu coração, enquanto a mensagem é pregada, você sabe qual é, que nunca vai mudar. Esse propósito vai estar sempre na sua vida. Ser mãe é um propósito para sempre, quando você tiver vida. Ser esposa é para sempre, ser marido, esposa é para sempre. Tem propósito que não muda. Tem ministérios que podem ser para sempre, até que não é para sempre. Um dia você vai ficar velho, velhinho, e Deus vai mudar você vai tomar ânimo, você vai fazer outra coisa. Tem propósitos. Família, irmão, é um propósito eterno. Agora, tem propósito não é eterno, não. Nós não podemos nos apegar ao propósito, ao que Deus tem para você. Você tem que se apegar a Jesus. Aleluia. Glória a Deus. Porque Deus te lança para um lado, um dia Ele te quer do outro. Um dia Ele abre uma porta que nunca mais Ele vai fechar. Mas outro dia Ele abre, Ele fecha essa porta que nunca mais Ele vai abrir. Mas Ele abre outra. Nós precisamos estar atentos ao que o Espírito Santo diz. Glória a Deus. Em todo tempo, que o maior propósito do seu coração seja viver para Deus. E crer, como diz lá em Isaías 9:4, no sacrifício de Jesus. E que Ele já te libertou.
E o que Ele quer para você é uma vida de paz. Amém? Esse é o maior propósito de Deus. Eu passo a palavra para o pastor.